Daremos início agora ao terceiro painel deste congresso, cujo tema é Trabalho Digno versus Gestão Empresarial, quando o trabalho angustia e adoece. Como debatedora deste painel, convidamos ao palco telepresencial, representando Cabo Verde, a professora Elisa Silva. Professora Elisa Silva é doutora em Ciências da Educação, tem especialidade em Tecnologia Educativa na Universidade do Minho, é mestra em Ciências da Educação, tem especialidade em Administração Educacional na Universidade de Lisboa e possui licenciatura em Filosofia na Faculdade de Letras de Lisboa. Atualmente é professora aposentada da UniCV e é pró-reitora nas áreas acadêmica e científica na Universidade Lusófona de Cabo Verde. Professora Elisa, a senhora tem a palavra. Obrigada. Bom dia para os participantes que estão no Brasil e boa tarde para os participantes de Cabo Verde e de Portugal. E, antes de mais, agradeço à comissão organizadora, especialmente a doutora Carolina Freitas, que me convidou para moderar o terceiro painel, e também dou os parabéns tanto à comissão organizadora do Brasil e de Portugal por esta excelência de terem organizado esta excelente iniciativa, não é? Cujo tema, portanto, é bastante pertinente e atual. Estamos na era da extinção dos direitos fundamentais do trabalho. Então, portanto, como moderar o terceiro painel, cujo tema é Trabalho Digno versus Gestão Empresarial, quando o trabalho angustia e adoece. Aqui nós temos, portanto, três oradores, não é? Do Brasil, nós temos o Dr. Alexandre Nunes, que é professor da Unifafir. De Cabo Verde temos o Dr. Carlos Garcia, que é professor da Universidade Lusófona de Cabo Verde, e em Portugal temos a professora Marlene Mendes, que é professora da Universidade Lusófona de Lisboa. Portanto, em relação a mim, não é? A presidente da mesa já fez a minha apresentação. Então, vou dizer alguns breves, não é? Portanto, breve resumo sobre o currículo vitae desses oradores ou palestrantes, lembrando que cada um tem 20 minutos de exposição. Depois será seguido de algum debate se houver tempo. Então, eu vou começar pelo Dr. Alexandre Nunes dos Santos, que é professor da Unifafir, é psicólogo organizacional e do trabalho, mestrado em educação, orientador profissional, coautor do livro Educação, Territórios em Contacto, em Contacto e a Clínica do Trabalho. Então, eu acho que a melhor forma, não é? É melhor apresentar já o currículo vitae, não é? De cada palestrante, e depois então iriam apresentar, não é? De 20 minutos, depois iríamos então abrir o debate. Depois temos também o professor Dr. Carlos Garcia, da Universidade Lusófona de Cabo Verde, advogado, professor da Universidade Lusófona de Cabo Verde, com experiência profissional e de ensino em diversas áreas do direito, especialmente na área do direito laboral e constitucional. Depois temos a professora doutora Marlene Alexandra Ferreira Mendes, da Universidade Lusófona, é professora na Universidade Lusófona e no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, é professora convidada na Universidade Lusófona de Cabo Verde, é também investigadora do Centro de Estudos Avançados em Direito, Francisco Soares, e advogada. Concluiu o doutoramento em Direito na Nova School of Law da Universidade Nova de Lisboa, na sequência da defesa em provas públicas da tese intitulada
risco no âmbito do direito da saúde e da segurança do trabalho. É mestre em Direito, com menção em Ciências Jurídico-Empresariais e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, faculdade. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Alexandre Nunes para apresentar a sua comunicação. Obrigada a todos e a todas. Bem, gente, bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite da doutora Ana Freitas, pelo doutor Diego Nieto, e, evidentemente, eu preciso falar, determinar, cartografar de onde eu falo. Eu não sou da área do direito, eu não sou formado em direito, eu sou psicólogo, já transitei pelas áreas médicas no nível técnico e, depois de uma certa idade, eu sempre digo que as coisas comigo não foram no passado, já foram em outra vida. Então, eu vou poupar vocês dessa linha do tempo. Mas algumas informações eu considero extremamente significativas, porque esse passado, por mais longínquo que ele pareça, cronologicamente, ele vai influenciar muito a minha narrativa. Então, quando eu resolvi fazer psicologia, eu já resolvi fazer, tomando como ponto de referência, uma categoria que para mim é muito cara, que é a categoria trabalho. Hoje, eu sou psicólogo organizacional e do trabalho, e eu percebo que no senso comum essas coisas tendem a se misturar. Eu vou procurar ser um pouco didático, inicialmente, até para nos localizarmos em termos de conceito e de território. Depois eu vou, literalmente, falar sobre o fenômeno que me compete aqui como centralidade, que significa falar sobre saúde mental no trabalho. Pronto. Então, aqui eu já começo a fazer os agradecimentos, como eu fiz anteriormente. É uma honra muito grande estar nesse diálogo entre diferentes saberes. Vejam, existe no senso comum uma distorção, uma não compreensão sobre esse lugar da psicologia organizacional e do trabalho. E dentro mesmo do universo do trabalho, nós tendemos a classificar as possibilidades diversas das ocupações em invólucros. Pecando por excesso, se alguém diz ser médico, automaticamente nosso imaginário é imaginar uma pessoa clinicando em consultório. Então, isso nós chamamos em psicologia organizacional e do trabalho, principalmente na perspectiva da orientação profissional, como uma limitação ocupacional. Então, nós podemos ter 7, 10 pessoas com a mesma profissão, com ocupações completamente diferentes. Então, como psicólogo, eu ocupo esses 3 espaços. Vocês vão observar que, didaticamente, isso é coisa de professor, como a professora anterior que falou, e nós procuramos sempre nos eximirmos, irmos para o máximo do pecar por excesso, para nos fazermos compreendidos. Então, eu vou sempre colocar um destaque de vermelho para ir justamente dizendo do lugar mais atômico de onde eu falo. Apesar de ser psicólogo organizacional e do trabalho, hoje eu não vou falar diretamente da perspectiva de gestão, que eu também atuo, nos 6 processos de gestão. Eu não vou falar da perspectiva das organizações, eu vou falar numa dimensão trabalho. Então, quando vocês ouvirem, e é importante isso, que eu dialogo muito com a área do direito, e mais especificamente com o direito do trabalho. Ser psicólogo organizacional e do trabalho é atuar em 3 dimensões. A minha fala de hoje, ela está concentrada, centralizada, focada na dimensão trabalho. Eu achei interessante a palestrante anterior, que ela foi recortando. Ela precisou fazer um recorte, e aí eu vou pegar carona nesse termo dela. Dentro da psicologia do trabalho, da dimensão trabalho, que é um universo, que a gente
muitas vezes quem é leigo não imagina, nós temos vários fenômenos que estão incluídos nessa dimensão trabalho. Aí eu vou fazer um outro recorte. Dentro da dimensão trabalho, eu vou me centrar nas clínicas do trabalho. Então, a primeira questão que surge é: existe clínica para o trabalho? Então, o leigo, a leiga vai dizer: clínica é a clínica de consultório, é a clínica psicoterapêutica, mas nós temos uma clínica peripatética, é uma clínica que anda, que ela vai ao encontro dos fenômenos. Em psicologia, nós temos clínicas dos desastres e catástrofes, clínicas da rua, clínica psicossocial. Então, dentro do trabalho, nós temos uma clínica peripatética. A clínica, ela chega no âmbito do trabalho, não naqueles moldes clássicos de atendimento psicoterapêutico individual. Dentro das clínicas do trabalho, tem um outro sub-recorte. Nós temos 4 grandes clínicas do trabalho. Elas são da escola francesa, elas surgem na escola francesa, mas nós temos muitos ecos aqui no Brasil. Inclusive, para cada clínica do trabalho, na perspectiva francesa, nós temos representações brasileiras. E como foco é Brasil, Cabo Verde e Portugal, evidentemente, eu vou sempre procurar direcionar a minha narrativa para a perspectiva brasileira. Mas eu não poderia não citar as nossas fontes. Observem que nós temos 4 clínicas do trabalho. A clínica psicodinâmica do trabalho, do Christophe Dejoux, ela está salientada porque é sobre essa clínica que eu vou conversar com vocês. A clínica da atividade do Yves Clos. Clos é um filósofo. A clínica psicossocial do trabalho do Vance de Goulejar, que é um sociólogo, e a clínica da ergologia do Yves Schwartz, que também é filósofo. A nossa clínica destaque de hoje, de referência de hoje, é uma clínica de perspectiva francesa, encabeçada pelo psiquiatra, médico, psiquiatra e psicanalista, Christophe Dejoux, que tem vários artigos, vários textos escritos com a Isabelle Guernet e várias outras pessoas que trabalham na França com ele, mas os destaques, sempre existem os destaques, e aí já é um recorte, professora, interseccional. É impressionante como esses destaques geralmente são falocêntricos. As mulheres, inclusive na academia, e não só nas periferias, como a colega colocou muito bem aqui, mas existe na academia também uma reprodução de uma lógica machista e falocêntrica. Muitas mulheres contribuem para a construção de saberes científicos, mas observem que sempre a hegemonia é uma hegemonia masculina. Então, Christophe Dejoux trabalha com uma série de outras cientistas e eu fiz questão, pedir licença à ciência para colocar a Isabelle Guernet, que tem vários escritos com ele, mas ele ganha notoriedade. E aí é o que vai nos caber aqui, uma discussão mais numa perspectiva brasileira. A nossa referência no Brasil da clínica psicodinâmica do trabalho é a professora Ana Magnólia Mendes, da Universidade de Brasília, e tem um dado histórico interessante. Magnólia Mendes é pernambucana, foi professora aqui da FAFIRE durante 8 anos. Ela trabalhou 8 anos na década de 80 aqui no Brasil. Depois ela foi para a Universidade Federal de Pernambuco, foi quando eu a conheci. Então, minha formação em clínica do trabalho, especificamente em clínica psicodinâmica do trabalho, deve-se muito a ela. Então, eu tenho uma relação, eu tenho um contato facilitado por conta dessa nossa historicidade. Inclusive, até hoje, nós trocamos muitas informações antes mesmo
de alguns livros, alguns textos serem lançados. A Ana Magnólia trabalha com Deju, ela trabalha diretamente com ele, ela é convidada muitas vezes para dar aula em Paris 7. Ela também é muito próxima de uma outra francesa chamada Dominique Lullier. Então, é uma pessoa que realmente precisa ser resgatada. Enquanto mulher, enquanto nordestina, e eu tenho muita preocupação, professora, eu me senti muito legitimado com a sua fala. É preciso, sim, trazer esses marcadores como ato político. E aí, eu inicio diretamente, já que me cabem 20 minutos. Vocês sabem que para todo docente o tempo é um grande desafio. É um grande desafio. E aí, quando a Ana Freitas, que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, e o Diego também, disseram, olha, estamos lhe convidando. A primeira coisa que eu perguntei foi, quanto tempo você tem? 20 minutos. Então, eu digo, gente, vai ser um movimento hercúleo, mas eu vou tentar usar meu poder de síntese. Então, o que é que nós teríamos a dizer em relação a essa clínica? Então, eu já fiz um recorte, eu estou procurando ser bem didático, mas eu já fiz um recorte. A gente está falando de psicologia do trabalho, psicologia clínica do trabalho, e dentro da clínica do trabalho, a psicodinâmica do trabalho. Ela parte de uma estrutura. Então, ela não é hegemônica, ela não é única, mas ela tem estruturas que a gente precisa compreender. A clínica psicodinâmica do trabalho, na perspectiva de Christophe Deju, e agora eu vou trazer muito mais da narrativa da nossa Ana Magnólia Mendes, até para fazer jus ao Congresso, que ele é luso-brasileiro, parte de uma estrutura que todo trabalho tem uma dimensão prescrita. Todo. Do mais operacional ao mais complexo, todos nós e todas nós, ao executar um trabalho, nós temos planejamentos, nós temos apriorismos, nós temos procedimentos. Só que o Christophe, eu vou ficar sempre Christophe Deju e Ana Magnólia. Quando eu falar Ana Magnólia, leia-se Christophe Deju. Quando Ana Magnólia diz que o trabalho prescrito, por mais que ele seja estruturado, por mais que ele seja planejado, ele nunca vai ser decalcado. Ele nunca vai ser efetivado, porque ele vai ser realizado por pessoas. Eu gosto muito, Betânia Galindo, é uma colega de muito tempo, Adriana, Daniela Madruga, sabe que eu gosto muito de articular teoria e prática. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dissociar. Eu acho que não existe, eu não gosto nem do teoria e prática. Para mim, teoria e prática se amalgamam. Há uma amálgama. Aconteceu ainda agora algo assim. O que foi prescrito aqui? Só um exemplo atômico, como o auditório é muito múltiplo, eu não daria conta da diversidade das ocupações de vocês. Mas algo comum aqui aconteceu que segue a esse esquema. Estava programado, no determinado horário, fazer uma transmissão com Cabo Verde, dentro do horário, vejam o que aconteceu. Eu vou usar esse exemplo, vou ficar com ele, porque aí todos e todas nós vivenciamos isso agora. E aí, em função desse exemplo, eu vou trazer os conceitos para dar vida a esses conceitos. O que foi que aconteceu? O prescrito se realizou tal como deveria? Não. Na hora que alguém disse assim, ok, Cabo Verde, transmissão, e aí, muito elegantemente, muito sutilmente, eu até fiz um comentário para Luísa e para Betânia. Nossa, como a cerimonialista está sabendo conduzir. Ela com bastante elegância, tranquilidade. Vejam, vamos colocar isso no dia a dia do trabalho. Vamos pegar esse exemplo no dia a dia do trabalho. Quando as prescrições, que eu posso também colocar de forma caricaturada e usar outros termos, quando os engessamentos e as pressões milimétricas, quantofrênicas, é um termo do Vance de Goulejar.
ele diz que o trabalho sofre de uma doença chamada quantofrênica. Ele diz que metas é um sintoma quantofrênico. Não importa o esforço que você dedicou, não importa o quanto de subjetividade você mobilizou, eu quero os números. Então, há uma fetichização por número, por quantidade. Para não ficar tão distante da gente, não respondam. No mundo acadêmico, a gente quer aprender ou quer a nota? Quem é mais importante, a aprendizagem ou a nota? A nota é fetichizada, a nota é quantofrenizada, porque eu vou falar muito de uma lógica. E essa lógica tem um nome, ela é neoliberal, ela é toyotizada. Nós somos seres humanos que fazemos movimentos em diversos campos da nossa vida, regidos sob uma lógica toyotizada. Mas o foco aqui é trabalho, e eu quis dar um exemplo de como o prescrito, ele nunca se realiza. Ele sempre é contrariado, porque quem vai realizar é um ser humano. E aí a gente já vai tentando compreender, Betânia, como vão se dar as bases do sofrimento para o adoecimento. Deju vai dizer que todas as vezes que um prescrito não é realizado tal como ele deveria, óbvio que vai causar um sofrimento. Que a gente, num português, poderia dizer um desconforto, porque o que a gente queria mesmo é que na hora que a coisa tivesse que iniciar, iniciasse. Então isso gera um sofrimento. Então Deju diz, não existe trabalho sem sofrimento. Deju vai dizer, me permitam as analogias, gosto muito de pecar por excesso, inclusive quando algum aluno me apelida, você peca por excesso, para mim é um elogio, eu prefiro esgotar-me nos excessos. É como dizer, nós vamos viver para sermos felizes. Isso é impossível. Felicidade são, como diria a dramaturgia, serão recortes de momentos felizes, não na totalidade. Então, eu venho de uma perspectiva psicanalítica, então eu vou usar termos psicanalíticos. Ninguém tem um gozo eterno, um gozo constante. Sofrimento é inerente à existência. Óbvio que quanto mais prazer, e Deju fala nisso, Deju fala prazer, sofrimento e adoecimento no trabalho. Trabalho estrutura, trabalho identifica, trabalho subjetiva, mas infelizmente, por conta de uma teia neoliberal predatória, desumana, gananciosa, nós temos muito mais sofrimento levando ao adoecimento. Poucos experimentam prazer naquilo que fazem. Poucos. Então, como o trabalho prescrito nunca se realiza, como sempre nós vamos experimentar um sofrimento, porque é um ser humano que executa, Deju vai dizer, esse sofrimento, por conta de um prescrito que não se realiza, ele vai ter dois destinos. Ele vai dizer que existe um destino que vai levar para a mobilização subjetiva. O que é que Deju chama de mobilização subjetiva diante de um sofrimento por conta de um prescrito que não se realiza? Dependendo da organização do trabalho que você faz parte, você pode, como o próprio nome diz, mobilizar o que você tem de humano. Você pode criar formas alternativas. Então, pegando o mesmo exemplo, quando a cerimonialista veio e disse, vamos aguardar mais um pouco. Imagina uma pressão em cima dela. Olha a hora, o pessoal já está aí, estou criando um cenário, ok? E vão colocando isso, multiplicando isso para outros contextos. Deju vai dizer, eu posso negociar. Então, vamos criar um cenário. Doutora Ana, espere só mais um pouquinho. Gente, vocês esperam mais um pouquinho, talvez a transmissão. Veja, esses fenômenos de ter lugar para falar,
falar do medo, falar da angústia, dizer que está desconfortável, poder humanamente, veja que coisa paradoxal. Quanto mais nós mobilizamos a nossa subjetividade, é porque nós estamos mobilizando o que existe de mais humano em nós. E Deju vai dizer, diante de um prescrito que não se realiza, é natural, medo, insegurança, desconforto, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? A gente pode falar isso, como a doutora anterior colocou aqui, nós somos coisificados, materializados, e aí cumpra-se. E aí qualquer movimento, outro paradoxo, qualquer movimento humano é tido como fraqueza. É uma sociedade da alta performance, completamente fora de contexto de realidade. É todo mundo performando, é todo mundo, e aí esses termos como um tema, Diana Freitas colocou, e eu queria fazer uma menção para ela e para Diego. Eu gostei muito quando eu vi gerencialismo, que é diferente de gestão, é como consumo e consumismo. O que está se debatendo aqui é o gerencialismo. Qualidade total da Toyota é um delírio psiquiátrico. É um delírio psiquiátrico para Deju. Qualidade, sim, total, não. Todo mundo quer qualidade, todo mundo quer produtividade. Produtivismo é outra coisa. Então, a gente precisa, em psiquiatria, em medicina, em psicologia, trabalhar com insignificantes para não colocar tudo no lugar só. Então, qualidade total, nós não somos um carro da Renault, nós não somos uma máquina, nós não somos totais. E o que fundamenta o ser humano é a falta. Sabe quando é que a gente vai conseguir a totalidade? O no stress, a ausência de estresse, de problemas, com a morte. Vida é sinônimo de constantes inquietações. Então vejam, olha a quantidade de perspectivas para dizermos no trabalho, estamos vivos, podemos negociar, será que eu não poderia fazer de outra forma? Será que eu não poderia dar um outro jeito? O pessoal de Portugal que está ouvindo, eu não sei se em Cabo Verde ou em Portugal, eles conseguem entender esse termo que a gente usa muito aqui no Brasil e mais especificamente no Nordeste. A gente desenrola. Então, para vocês, colegas de Portugal e Cabo Verde, o que a gente chama de desenrolar, de dar o jeito, não por responsabilidade, mas usando a inteligência prática, Deju vai chamar isso de uma inteligência prática, traduzindo o desenrolar com responsabilidade. Poder falar dos medos, há reconhecimento pelos esforços, existe dignidade. Existe dignidade. Não é só reconhecer os indicadores, não que eles não sejam importantes, mas também reconhecer os esforços para alcançá-los ou não. Mas existe, infelizmente, eu sempre digo isso nas aulas, eu não sei se meus colegas professores aqui têm essa sensação. Eu gostaria de dizer tantas outras coisas, mas aí eu vou ter que dizer o que eu não gostaria. Infelizmente, eu tenho 42 anos de atuação no mundo organizacional, como gestor na área organizacional. E comecei clínicas do trabalho de 90 para cá, a partir de Ana Magnólia. Infelizmente, isso aqui é o mais comum. Raramente as pessoas têm prazer no trabalho. Elas vão se automatizando, criando estratégias defensivas para não adoecer. E as estratégias defensivas são muito sutis. Então, Deju vai dizer, o sofrimento ou vai para a mobilização subjetiva, e os franceses usam um termo muito assim, como deveria ser, mas, infelizmente, esta é a maior realidade. Então, para não adoecer, eu vou criando estratégias defensivas. E foi essa sagacidade, essa genialidade que Deju
aboliu o termo psicopatologia do trabalho e preferiu adotar psicodinâmica do trabalho. Porque a questão dele foi, por que pessoas não adoecem? Porque a psicopatologia do trabalho, analogamente a uma doença física, é uma resposta a uma condição insalubre e deletéria. Mas por que mentalmente algumas pessoas não adoecem quando todas as condições deveriam ser para adoecer? E aí ele percebeu que existiriam estratégias defensivas que protegeriam. Agora, ninguém sabe até onde elas vão funcionar. Elas têm prazos de validade. E aqui eu citei algumas, por conta do tempo, aceleração. Vê que sutileza para um sistema neoliberal. Isso acontece muito em banco. Ana Magnólia fez muitos trabalhos com a rede bancária. Caixas sobrecarregados, em condições impraticáveis de não param. Não, você não vê, mais 2 pessoas me ajudam. Não, responde à insatisfação acelerando e dá conta. A que preço? Então, aceleração, assujeitamento, algo importantíssimo para a psicologia, porque quem é da área da psicologia sabe, se tem alguém aqui da área da medicina e da psicologia sabe, o pessoal do direito também estuda muito isso, quanto mais você não replica, não estou falando aqui de questões violentas, agressivas, não, mas que você possa falar, eu não vou suportar fazer isso. Isso é muito agressivo, não. E aí, gente, um princípio grotesco da psicossomática. Eu vou falar de maneira grotesca. O que a boca não fala, o corpo se encarrega de fazer. Me permitam a forma um tanto jocosa, irônica, mas eu espero que não seja deselegante para ninguém. Eu não entendo como é que alguém chega para mim às vezes e diz assim, Alexandre, eu não sei por que tem tanta síndrome de burnout eu faço uma cara de download. Eu tenho que pensar muito para não perder meus vínculos afetivos nem minhas amizades, porque eu fico pensando no que eu vou dizer. Eu digo, olha para o mundo, você esperaria o quê? Gente, eu tenho feito vários vínculos com grupos de estudos de doença autoimune, para entender a quantidade, por exemplo, de inflamação nas empresas que eu presto serviço. Não tem etiologia médica. Ao contrário, os médicos já encaminham para processos psicoterapêuticos. Outra coisa alarmante, eu gostaria de dizer coisas diferentes, Ana, gostaria de dizer outras coisas. Neoplasia, câncer, que até um tempo atrás foi considerada uma doença de etiologia, de influência estritamente genética, já foi abaixo. Fatores estressantes, estressores, acometem mesmo a desregulação. Então, hoje, qualquer pessoa nesta sala aqui tem percebido a quantidade de pessoas jovens. Hoje, no meu momento, eu acompanho 3 a 4 pessoas na faixa de 40 a 55 com neoplasias extremamente invasivas. E aí você consegue relacionar com o trabalho. Óbvio que tem todas as questões predispostas, mas as relações de trabalho têm contribuído. E aí a servidão voluntária, que aí faz uma menção à filosofia francesa do século XVII, se não me engano, do Etienne Laboulaye, que tem o livro Servidão Voluntária, retornando os conceitos clássicos. Temos a racionalização, o humor, a competição, o individualismo. Tem uma psiquiatra francesa chamada Marie Pézet, que ela está preocupada, recente, porque eu consigo os textos com a Ana Magnólia, antes, e aí eu li Marie Pézet, eu tomei um susto, a Marie Pézet está assustada, ela está tendo trabalhadores que estão desenvolvendo alucinações auditivas e visuais sem estrutura psicótica. Isso é raríssimo, gente. Não são pessoas com estruturas psicóticas, não são pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, mas elas estão tendo não a impressão que o chefe está em casa, não a impressão que alguém está perseguindo, elas estão ouvindo vozes ameaçadoras, estão vendo as pessoas em sua... E ela diz, o que é isso? Que lugar é esse?
Veja que ponto. Então, você vai para neoplasia no organismo e para episódios psicóticos no nível mental. E aí, evidentemente, cumprindo o meu horário, estou tentando cumprir meu horário, cada tópico desse aqui daria, né, um outro evento, né, e já fica aí a proposta para os próximos. Veja, muitas aspas no que eu vou dizer, tá certo? Dominique Lollier, ela diz que toda fala é arriscada, mas ela diz que ficar em silêncio também é. Então, entre ficar em silêncio e falar, é melhor correr o risco da fala. Mas, enfim, eu vou correr esse risco agora. Christophe Dejoux diz que isso aqui, essa relação aqui, não é doença. Vamos levar ao pé da letra. Ele diz, são sintomas muito bem-vindos para que os quadros não venham a... Então, hoje mesmo na sala de aula, antes de vir para cá, nós trabalhamos com o caso de Dejoux, um caso real, em que houve um suicídio de uma trabalhadora exímia, extremamente competente. Inclusive, o suicídio dela foi muito bem arquitetado. E há uma relação de quanto mais responsabilidades, quanto mais autoexigência, como diz Alain Ehrenberg, sociedade da alta performance, que eu não preciso mais de um algoz, eu sou um algoz de mim mesmo. Nós não temos mais consciência de classe. A gente não procura mais os nossos pares para discutir os problemas no coletivo. A gente vai para um psiquiatra, porque eu é que sou o problema. Parece mais uma retífica, com todo respeito, parece que a gente vai para uma mecânica fazer uma retífica. Retífica, refaz, para voltar mais produtivo. E esse ciclo adoecedor, ele precisa ser pautado. Porque a doença não é essa aqui. A doença é a doença do sistema. Eu faço sempre analogia, doutora Ana. Se você está numa empresa em condições insalubres e retira o trabalhador e a trabalhadora para outro ambiente, para que ela não tenha efeitos insalubres daquele ambiente, eu estou falando de mobilização de setores. Mas quando a vida é insalubre, quando o sistema é insalubre, quando a justiça é injusta, quando a saúde mata, quando a segurança é insegura, Vincent Degoulejard chama isso de paradoxismos. Corra, saia do lugar. Crie, mas faça o mesmo. Você é diferente, sendo igual. Saúde não é para todo mundo. Saúde tem valor. Então, quando eu ouço alguém dizer assim, essa mulher, ela chegou nesse nível de precarização orgânica, de que mulher eu estou falando? Alimente-se bem, as pessoas nutricionalmente estão muito caóticas. Você precisa de uma alimentação saudável. Sabe quanto é que custa uma alimentação saudável? Desculpem, gente. O sorriso já é minha estratégia defensiva de humor para minha pressão 12/8. Eu preciso sorrir. Porque quando alguém diz isso para mim, Alexandre, eu não entendo, eu trabalho num posto e eu estou vendo as pessoas se alimentando mal. Eu digo, gente do céu, não entendeu como é que o jogo é jogado. E dizer, por exemplo, que o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país corrupto. Totalmente corrupto. Totalmente corrupto. E aí, para eu não ficar sozinho, eu indico para vocês um livro de um autor chamado Richard Sennett, que tem um livro chamado A Corrosão do Caráter. Eu estou me inspirando nele, não é? Porque a gente fica colocando. E um francês chamado Eugène Riquez, que ele fala de imaginários enganadores. Chamar colaborador, imaginário enganador. Eu tenho um escritório pequeno de direito, aí trabalho como advogada e digo, eu sou sócia. Não sou sócia. Eu sou trabalhadora. Eu não ganho como sócio, não tem repartição. Então, esses imaginários são muito mais adoecedores do que a gente imagina. E, para finalizar, gente, aqui é só uma pequena amostra, eu vou colocar de forma jocosa.
Não levem ao pé da letra, não. Essa é a forma mais saudável que alguém pode expressar o seu grito de socorro dentro de uma sociedade doente. Isso aqui não é doença. Isso é sintoma de quem quer viver. Como a boca não fala, eu não consigo compreender essas tramas de um sistema predatório, e aí eu vou fazendo depressão, ideação suicida, abuso de substâncias, síndrome de burnout, patologias do isolamento. Já ouvi alguém dizer isso? É tão interessante, não é? Sociedade da comunicação. Tudo é comunicação. É tanto Instagram, é tanto... E aí as pessoas dizendo assim, doutora Ana, eu procuro falar agora o mínimo que eu posso. Eu já não falo mais... Gente, olha, tem coisa assim. Eu tenho tanta saudade do tempo que eu trabalhei na Tamarineira. Tanta saudade, né? Porque foi lá que eu aprendi o que é normalidade. Paciente pensa, fala e faz. A gente cria grupo de WhatsApp para ter medo de colocar alguma coisa por escrito. Porque se colocar, pode ofender. E sabe o que é que mais se movimenta nos grupos de WhatsApp? Os privativos. Então não é grupo de WhatsApp, não são redes sociais, são redes de intriga. Os grupos de WhatsApp, pode observar, fica ali, ninguém movimenta. Aí alguém diz alguma coisa, daqui a pouco eu estou, olha Adriana no privado, olha Betânia, então aqui é o grupo. E aí a gente tem as doenças psicossomáticas, aí não dá medicina conversando. Eu gosto muito desse diálogo entre direito, medicina e psicologia. É fundamental. E nós devemos, gente, eu não sou da área do direito, mas eu tenho que fazer essa menção aqui para vocês. E na minha prática, eu venho de fábrica, como nós devemos ao direito. Porque numa sociedade como a nossa, se não vai pela consciência, vai pela lei. Uma sociedade que é obrigada a botar um cinto de segurança, que teme mais a multa do que a proteção da vida de alguém, para mim, isso é uma falência moral. Eu já nem sei mais se eu posso chamar de sociedade, ou se é um bando de consumidores ávidos. Porque como é que eu preciso ter uma punição para cuidar? Vou para a coisa mais drástica. A cadeirinha, eu li uma tese de doutorado de Pedro Figueiredo, da área de psicologia social, que ele discutia a cadeirinha. Aí o pessoal pensava que ele ia falar de ergonomia. Não, ele estava falando de compromisso social. Gente, pai e mãe, é muito mais o que vai pagar como multa do que... Então, tem alguma coisa que a gente precisa conversar, doutora Ana, e conversar muito. Que venha o segundo simpósio, que venha o terceiro, que venha o quarto, porque Marie Pesé está ali, né? Ó, os episódios psicóticos. Há alguma coisa que a gente precisa fazer, e eu deixo essa referência. Eu teria muito mais coisas para falar, mas eu acho que o simpósio, por si só, ele vai, não é? Tentando dar conta, a gente nunca alcança a totalidade. Gente, eu acho que eu já estou no meu tempo, né, doutora? Então, eu queria agradecer a escuta de vocês, agradecer a oportunidade, o apoio de todo mundo, desde quem varreu, quem chegou cedo, quem está tomando conta geralmente são os invisibilizados. E quem quiser, mais uma vez, uma literatura de uma tese da USP sobre um psicólogo social. E aí eu termino minha fala. Ele fez a dissertação de mestrado dele, eu acho que é Fernando Costa, ele é psicólogo social, ele fez uma tese mostrando a invisibilidade de trabalhadores. Ele pediu licença, eu estou dizendo o nome porque virou um livro, ele de manhã tinha aula de mestrado na USP, professores davam um verdadeiro show de ética, de dignidade. Esse mesmo professor, no horário da tarde, ele estava vestido, o termo que ele usou foi gari, mas era o aluno fazendo... E quando esse aluno dizia assim para esse professor, que de manhã o hipnotizou, boa tarde, o professor nem olhava para ele. Então, o que eu deixo aqui para reflexão, e para mim também, se a gente tentar fazer um pouco mais daquilo que a gente fala, já vai ser um bom caminho.
Muito obrigado. Muito obrigada, professor Alexandre. Professora Elisa Silva, a senhora pode retomar as apresentações do próximo palestrante. Ok, obrigada. Agradecemos ao doutor Alexandre Nunes pela excelente comunicação, não é? Onde, de facto, apresenta aspectos muito importantes na dimensão do trabalho, não é? Os destinos do sofrimento, a mobilização subjetiva, a paralisação, estratégias defensivas e também o adoecimento mental. E vamos então, depois, se houver tempo, não é? Iremos fazer um pequeno debate. Vamos então passar a palavra ao Dr. Carlos Garcia, da Universidade Lusófona de Cabo Verde, tanto que vai apresentar o tema Trabalho Digno versus Gestão Empresarial no Ordenamento Jurídico Cabo-Verdiano. Tenha a bondade, professor Carlos, tem a palavra. Obrigada. Antes de mais, aproveito para cumprimentar a promotora do evento e também todos os membros, na pessoa da doutora Carolina Freitas, e também aproveito para cumprimentar a doutora Elisa Silva enquanto moderadora e os demais membros desse painel, o doutor Alexandre Nunes e também a doutora Marlene Mendes. Bem, o tema que nós propomos também aproveitarmos para cumprimentar todo o auditório. Não conseguimos ver o auditório, mas pelo menos dá para entender que tem pessoas no auditório, portanto sintam-se devidamente cumprimentados. Nós propomos apresentar essa comunicação. Nós pretendemos fazê-lo tendo em conta a limitação do tempo, 20 minutos. Poderia partilhar os slides em PowerPoint, mas de todo eu posso posteriormente ou nesse instante enviar o documento para o moderador e também para Carolina Freitas, doutora Carolina Freitas, no sentido de fazer essa comunicação em síntese, porque caso contrário, com o PowerPoint e para acompanhar o slide torna um pouco mais extenso, então vou ter que fazer jeito no sentido de ter a capacidade de síntese. Portanto, nós propomos apresentar essa comunicação no quadro do ordenamento jurídico cabo-verdiano, mas também fizemos uma pequena análise comparativa com o ordenamento jurídico brasileiro, tendo em conta das últimas alterações que a consolidação da legislação trabalhista no quadro das normas reguladoras. Portanto, gostaria, pelo menos, fazer essa análise, aliás, propus fazer essa análise comparativa. Portanto, para nós iniciarmos, para além do tema, nós vamos contextualizar o contexto socioeconómico e a tensão entre a dignidade e a produtividade. Portanto, convém realçar aqui que no quadro da Organização Internacional do Trabalho há um relatório que nós tomarmos aqui como referência, o relatório entre 2013 e 2014, no quadro da crise económica financeira internacional e também que enquadra Cabo Verde e Brasil. Portanto, o relatório versou mais sobre a comunidade europeia e também, em especial, Portugal. Portanto, e a grande preocupação desse relatório da OIT era que, face ao fenómeno da crise, então perderam vários postos de trabalho
e que com os novos postos que vão aparecer com o retomar da atividade económica, portanto, já eram postos de trabalho de forma degradada. Portanto, era grande preocupação no sentido de melhorar as condições de trabalho para que o país, neste caso em específico Portugal, viesse a retomar a economia de modo célere. Uma das recomendações daquele relatório. Tanto de todo, essa contextualização vindo da OIT com base nesse relatório, abarca Cabo Verde, Brasil, conforme já disse, a Comunidade Europeia, bem como, em específico, Portugal. Portanto, daqui dá para entender da preocupação e do contexto que nós estamos inseridos, a preocupação de melhoria das condições do trabalho no seio da empresa. Tendo em conta o tema do debate, o trabalho digno versus gestão empresarial, quando o trabalho angustia e adoece. Portanto, com isso, queria dizer que o trabalho é um direito fundamental, sim, e também é um fator de saúde para os trabalhadores. Tem a sua consagração constitucional no ordenamento jurídico cabo-verdiano. Mas, por outro lado, também vamos encontrar a gestão empresarial que vem no quadro da comercialidade, visando a iniciativa privada comercial, também tem a consagração constitucional enquanto direito fundamental. Portanto, estamos na presença de dois direitos fundamentais: trabalho digno e a gestão empresarial no quadro da iniciativa privada comercial. Portanto, a nossa Constituição regula esses dois direitos na segunda parte, isto é, na estrutura sistemática, na segunda parte da nossa Constituição. Portanto, estamos perante dois direitos que o legislador constitucional cabo-verdiano estabeleceu como sendo direitos fundamentais, sendo a dignidade no trabalho, outro que é a gestão empresarial, sendo da gestão empresarial a essência é a maximização de lucros. Portanto, quem investe também quer maximizar os seus lucros. Portanto, é necessário entender esse conflito de dois direitos fundamentais para ver a primazia de um em detrimento de outro. Portanto, quando nós estamos a falar do trabalho digno e vamos enquadrar a pessoa singular enquanto trabalhador, e do outro lado vamos enquadrar as sociedades comerciais ou a empresa enquanto pessoa coletiva. Portanto, há uma relação jurídica entre esses dois sujeitos e que um desses sujeitos, no quadro da negociação ou na força para a defesa dos seus interesses, no caso da pessoa singular, demonstra que tem poder defender os seus interesses diferentes, isto é, diminuto em relação à entidade empregadora ou à empresa. Portanto, estamos perante uma relação sinalagmática, sim, em que as duas partes têm obrigações recíprocas, mas já no quadro da negociação ou da imposição, portanto, a entidade empregadora está numa posição mais favorável. De todo,
para dizer que o direito fundamental aqui em contenda, os direitos fundamentais aqui em contenda, portanto, deve prevalecer a dignidade do trabalho em detrimento do outro direito fundamental, que é o princípio da livre iniciativa privada que visa o lucro. Portanto, é necessário entender que, conforme o professor Alexandre Nunes falou sobre a saúde, tendo em conta a área da sua especialização enquanto psicólogo, tanto de todo para entender que no quadro dos bens jurídicos há a hierarquia. Portanto, se a empresa, a entidade empregadora, pretende maximizar os seus lucros enquanto património, o bem jurídico patrimonial, mas do outro lado tem o bem jurídico, a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, portanto, para seja acautelado no seio do trabalho a sua dignidade, para melhor poder produzir, para melhor estiver integrado e para melhor, após o trabalho, também estar inserido no seio da sociedade, também no seio da sua família. Portanto, muitas vezes, o que acontece em relação à gestão empresarial é que há uma gestão que é gestão baseada no modelo, que é implementada e baseada em atingir determinadas metas. Portanto, essas metas nem sempre são alcançáveis, mas, portanto, ao estipular que devem alcançar, muitas vezes o trabalhador é pressionado, sente pressão de forma exaustiva, há assédio moral, assédio laboral, ao ponto do trabalhador deixe de ter a produtividade normal que era esperado e envereda naturalmente para os problemas que se enquadram nos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Portanto, no ordenamento jurídico cabo-verdiano, fora do quadro constitucional, consagra um trabalho digno enquanto direito fundamental, vamos encontrar essas normas no âmbito do Código Laboral e também da legislação que regula a segurança, higiene e saúde no trabalho. Portanto, esta última legislação, que tem como o fim de proteger os trabalhadores, é claro que ainda falta muito para chegar a esse ponto de conseguir efetivamente a proteção dos trabalhadores, até para existir, conforme o professor Alexandre Nunes disse, o termo gerenciamento, se eu não estou em erro, em detrimento de gestão. Portanto, obriga-me também a fazer pelo menos esse enquadramento de programa de gerenciamento de riscos e também gerenciamento de riscos ocupacionais. Portanto, são os aspectos que, no nosso ordenamento jurídico, no quadro da legislação que eu referi, a última legislação que eu referi, portanto, não tem essas normas que, pelo menos, faz com que a empresa fique vinculado a estabelecer um programa de gestão ou de gerenciamento de risco, e também falta
o gerenciamento de riscos ocupacionais. Que na verdade, nós, na nossa pesquisa, chegarmos a encontrar uma notável evolução no direito, no ordenamento jurídico brasileiro, com a norma regulatória que, pelo menos, estabelece vários aspectos sobre a proteção dos trabalhadores nesse domínio. É um avanço notável, devo realçar aqui um avanço notável, portanto que o ordenamento jurídico cabo-verdiano também deve, pelo menos com base na doutrina ou na jurisprudência, fazer a transposição para o seu ordenamento jurídico. Portanto, nós temos várias legislação, sim, mas também falta outros mecanismos, pelo menos para proteger os trabalhadores. No caso de uma eventual ação judicial, no ordenamento jurídico cabo-verdiano, portanto, não há mecanismo concreto que, na falta de documento, na falta do inventário do risco, portanto, beneficia o trabalhador. Porque não há norma que regula esta situação. Mas eu, perfeitamente, no ordenamento jurídico brasileiro, as empresas ou as organizações estão obrigadas a inventariar os riscos, a título de prevenção, para prevenir os riscos, e também, havendo riscos mesmo que são efetivos, portanto, estão todos inventariados no sentido de os trabalhadores estão devidamente informados para que não possam, pelo menos, a serem afetados pelos riscos. E no âmbito judicial, a entidade empregadora, se não tiver apresentado esse inventário, esse catálogo, portanto, serve como prova a favor do trabalhador no ordenamento jurídico brasileiro, mas em Cabo Verde não, porque não há instrumento jurídico, pelo menos, que acautela ou que tutela a situação em concreta. Portanto, são aspectos que nós temos que, pelo menos, notar como a evolução no ordenamento jurídico brasileiro, e Cabo Verde, portanto, neste domínio, ainda está muito atrás, é necessário evoluir. Nós aqui, no ordenamento jurídico cabo-verdiano, temos as entidades, pelo menos, que acompanham as atividades laborais, que é a Inspeção Geral do Trabalho, mas já há bem pouco tempo também não cobria todo o território nacional, salvo novembro de 2025, é que veio a ter as delegações espalhadas para as outras ilhas, tendo em conta a geografia cabo-verdiana, enquanto país arquipelágico, enquanto país insular. Portanto, temos déficit, pelo menos, no acompanhamento nas violações das normas laborais face ao trabalhador e também das normas constantes da lei que regula higiene, saúde e segurança no trabalho. São constantemente violados e torna difícil, às vezes, fazer prova no âmbito judicial. Portanto, não sou psicólogo, o professor Alexandre Nunes disse que ele não é de direito, eu não sou também da psicologia, mas pelo menos nos estudos, no âmbito da psicologia, temos assim elementos para demonstrar que muitas vezes a doença psicossocial ou a doença da ocupação laboral, portanto, é da responsabilidade da entidade empregadora. Portanto, é a entidade empregadora,
na ideia de alcançar determinadas metas, mesmo que não seja por essa via, ou por via de não estar satisfeito com determinados trabalhadores por causa da pressão, por causa do assédio, portanto, o trabalhador pode ser afetado por essas doenças que são psicossociais e também doença ocupacional. Portanto, se nós formos para as doenças ocupacionais, muitas vezes as entidades empregadoras não criam as condições para o trabalhador, há falta de um bom assento, há falta, pelo menos, de uma mesa que o trabalhador sente-se devidamente confortável para trabalhar. Estamos a falar de um trabalhador, um exemplo, um trabalhador que pelo menos trabalha no gabinete, mas também do outro trabalhador há falta de meios adequados para desenvolver as suas atividades. Portanto, perante essas situações também gera doenças da ocupação laboral. Portanto, são os aspectos que a entidade empregadora ficam sujeitos a responsabilidade no quadro civil para reparar os danos, quer danos não patrimoniais e quer danos patrimoniais. Portanto, danos patrimoniais, podemos falar sobre os lucros cessantes e também as despesas que o trabalhador arcou com as consultas, entre outros aspectos inerentes à doença. Portanto, fica a entidade empregadora obrigada a ressarcir o trabalhador no quadro de responsabilidade civil enquanto dano patrimonial. Mas também o dano não patrimonial, se verificar que o trabalhador, por causa de excesso de atividade, sobrecarga horária, e não tinha disponibilidade temporal para fazer uma vida também pós atividade laboral, principalmente no seio da família, no seio também da sociedade, para algumas atividades assim de lazer. Portanto, também a entidade empregadora, pelo menos no ordenamento jurídico cabo-verdiano, também fica sujeito a indemnizar o trabalhador pelos danos não patrimoniais. Portanto, daquilo que nós já falarmos aqui, nós podemos, para não alongar, bem, não vi o tempo, não sei se eu estou dentro do tempo, se eu já passei o tempo, só para concluir mesmo, vamos concluir só dizer que do trabalho as recomendações as estratégicas para o ordenamento jurídico cabo-verdiano, portanto, é no sentido de estabelecer a norma que inventaria os riscos através de instrumentos jurídicos para inventariar os riscos, no sentido de proteger os trabalhadores e estabelecer no quadro da lei ordinária, quer laboral, quer no âmbito comercial, que fique patente que o direito, que o trabalho digno é um direito fundamental, mas que deve prevalecer, porque há sempre problema na legislação, obriga-se a recorrer à doutrina e à jurisprudência, pelo menos para ultrapassar esta situação, mas também para criar as condições que as entidades empregadoras também não
pretendem estabelecer metas que às vezes são inalcançáveis ao ponto de causar danos através dos fatores de riscos psicossociais e também ocupacional no trabalho. Portanto, são essas recomendações estratégicas que nós deixarmos aqui, e para não alongar para além disso, vou terminar agradecer também essa oportunidade, o convite, essa oportunidade de estar convosco e de fazer essa breve comunicação. Portanto, fico por aqui, agradeço a todos e todos para não alongar mais. Obrigada. Agradecemos também a apresentação da comunicação do professor Carlos Garcia, que realçou aspectos muito importantes, tendo realçado, não é, a relação entre a dignidade e a produtividade, não é? E também confronto ou comparação entre o ordenamento jurídico cabo-verdiano e brasileiro, e no fim, não é, elencou algumas estratégias para o ordenamento jurídico cabo-verdiano. Tendo em conta que o tempo urge, vamos agora passar a palavra à professora doutora Marlene Alexandre Pereira Mendes, da Universidade de Lusófona, que vai desenvolver e vai partilhar connosco o seguinte tema: a proteção jurídica da saúde ocupacional, pessoa versus trabalho. Então, tem a palavra, tem a bondade, professora doutora Marlene. Obrigada. Muito obrigada, senhora professora doutora Elisa Silva, estimada colega, querida amiga. É com enorme gosto que participo nesta segunda conferência Unifafi Universidade Lusófona, e não posso de começar por agradecer pessoalmente aos colegas Ana Freitas, Carolina Freitas e Diego Neto a dinâmica académica e o constante desafio. Muito obrigada. Os meus cumprimentos institucionais também a todos. Meus caros, minhas caras, boa tarde ou bom dia. Sejam todos bem-vindos. E, de facto, no âmbito deste painel, como a senhora professora Elisa Silva já teve a oportunidade de anunciar, eu convido-vos a pensar comigo sobre a proteção jurídica da saúde ocupacional, pessoa versus trabalho. Escolhi esta pintura de Picasso. Porquê? Porque qual uma certa confusão sentimental ou uma mudança de sentimentos como a sentida por Picasso a quando da pintura desta obra. Ao mesmo tempo, há algum tipo de confusão de estilos artísticos. Alguns dos intérpretes da obra relatam que abrange as complexidades da vida real e revelam em simultâneo emoções contrárias. Por que é que eu escolhi? Será que a pessoa e o trabalho são assim polos tão opostos? Abordar a pessoa humana na sua dupla qualidade enquanto cidadã e pessoa trabalhadora, na perspectiva do impacto que a prestação de uma atividade profissional tem sobre a sua saúde, é um tema de atualidade contínua e premente, pelo menos desde aquela que eu designo como a pré-história do direito da saúde e da segurança no trabalho. Pré-história deste ramo do direito que nos reporta ao trabalho desenvolvido por Hipócrates, por Platão, por Aristóteles, por Lucrécio e por Plínio o Velho, este autor que na sua obra Naturalis História inclui pela primeira vez a temática da segurança no trabalho. Também na era cristã, Galeno, Avicena, contribuem para o reconhecimento de algumas das características nocivas dos materiais e dos métodos de trabalho praticados e utilizados à época, estabelecendo um nexo causal entre certas doenças e o exercício de determinada atividade profissional. Efetivamente, este ramo do direito, cuja evolução e complexificação se verificou ao longo dos anos, é uma evolução em constante dinâmica, ao sabor da evolução das próprias condições de trabalho. E recorde-se que a Agenda 2030 da ONU, o trabalho digno está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento sustentável. E em especial a ODS 8 visa a promoção de um crescimento económico inclusivo e sustentável, o pleno emprego e o trabalho digno para todos, no âmbito do qual se inclui a segurança e proteção, garantindo, palavras minhas, a atividade profissional
desenvolvida num ambiente de trabalho seguro e saudável, de acordo com a terminologia atualmente utilizada pela Organização Internacional do Trabalho. Slide, por favor. Vejamos então. Portugal beneficia do impulso legislativo do legislador da União Europeia e ao nível internacional da Organização Internacional do Trabalho. No direito da União Europeia, o complexo legislativo é constituído pela Diretiva Quadro, a diretiva que conseguem ver, que é a Diretiva 89/391/CE do Conselho de 12 de junho de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho. Slide, por favor. Esta Diretiva Quadro é complementada pelo menos por outras 19 diretivas especiais que a complementam e cujo escopo é a de cobrir todos os riscos ocupacionais a que é ou pode ser exposta a pessoa trabalhadora por força do desenvolvimento da sua atividade profissional. Este complexo legislativo de direito da União Europeia inclui a regulação relativa à exposição a riscos específicos, que constituem exemplos riscos físicos, químicos e a exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos, e preocupa-se também com a regulação que possam estar sujeitos determinadas populações de trabalhadores, de que constituem exemplo as trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes. Slide, por favor. O direito nacional transpõe o direito da União Europeia, um modelo de transposição que é baseado numa transposição de minimis, ou seja, as normas de direito da União Europeia nesta matéria, elas são normas mínimas que têm de ser adotadas no âmbito do direito nacional de cada um dos Estados-membros. E é neste contexto legislativo que, na lei nacional, que é também uma lei quadro, à semelhança da Diretiva Quadro, encontramos as definições de risco e de perigo. A primeira das quais, portanto, a definição de risco estruturante do direito da saúde e da segurança no trabalho. Meus amigos, a prevenção é o quê? A prevenção é constituída pelo conjunto de atividades, políticas, programas, medidas adotadas ou previstas de modo integrado em todas as fases de atividade da empresa, com a finalidade de diminuir ou evitar todos os riscos derivados do trabalho. E por isso, a ideia de prevenção implica o conhecimento do risco, o prévio conhecimento da possibilidade de ocorrência de um dano e a intenção ab início de o eliminar através da adoção de um conjunto de metodologias adequadas à prevenção de acidentes e de doenças e cujo objetivo é a identificação, avaliação e controle dos riscos associados ao local de trabalho, eu diria mais, ao ambiente de trabalho, com vista à sua eliminação ou minimização. Daí que alguns autores refiram que prevenir significa prever antecipadamente o futuro, tanto quanto hoje é possível, nos diversos domínios da vida, com a aplicação dos conhecimentos científicos atuais. Ou seja, esta filosofia de prevenção, ao permitir projetar o futuro, permite atuar perante o presente. E repare-se, atente-se nos conceitos que vos mostro. O conceito de risco e o conceito de perigo, eles estão relacionados com as condições de utilização, exposição ou interação do componente material do trabalho. Slide, por favor. Acontece, contudo, que o mundo do trabalho mudou. Eu pedi ao ChatGPT que me fizesse uma imagem sobre o mundo laboral digitalizado e globalizado, e esta foi a imagem que me foi apresentada e que eu aceitei. O mundo este, que é de facto um mundo novo, e ao contrário desta imagem que o próprio ChatGPT, passando a publicidade, nos desenhou, não apresenta só benefícios. Slide, por favor. Como este acordo sobre a digitalização, firmado pelos parceiros sociais europeus, revela, a tecnologia digital modifica os processos organizativos laborais, representa novos desafios para empregadores e trabalhadores e determina um reolhar sobre os regimes jurídicos vigentes e por nós amplamente conhecidos. Slide, por favor. O trabalho digital contribui para a redefinição do lugar e do tempo de trabalho, para a diluição das fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, para a alteração dos modelos organizacionais. Slide, por favor. E ao fazê-lo impõe a redefinição da tipologia dos riscos profissionais e ocupacionais. Modalidades de prestação de trabalho, como o teletrabalho ou o trabalho em plataformas digitais, ubrizam a economia, modificam o modelo de controle empresarial, que agora
é também pautado pelo designado controle telemático, permitem monitorizar em tempo real a prestação laboral do trabalhador, permitindo, por exemplo, contar os cliques em tempo real, a velocidade de prestação da atividade pelo trabalhador e promovem um contacto permanente. Contacto permanente esse que leva já os nossos tribunais, como se vê neste exemplo que vos trago, a determinar ou a afirmar que há a obrigação de estar contactável em permanência através do dispositivo móvel tem incidência na saúde dos trabalhadores. Slide, por favor. Também o Parlamento Europeu, o seguinte, por favor. Também o Parlamento Europeu reconhece a cultura do sempre ligado ou sempre em permanência, na medida em que é o próprio trabalhador que não desliga do seu projeto profissional. Slide, por favor. Circunstâncias pelas quais defendemos que o designado direito a desconectar não é um direito do trabalhador, mas um dever do empregador, enquanto medida preventiva a adotar perante a exposição aos riscos ocupacionais inerentes a um ambiente de trabalho digitalizado. Lá voltaremos. Slide, por favor. E os riscos psicossociais? Trago-vos aqui uma pintura em que há medo, angústia. É talvez esta a primeira percepção que nós temos perante os riscos psicossociais. Slide, por favor. Os riscos psicossociais são definidos pela OMS como os que decorrem de fatores que influenciam a saúde e o bem-estar do indivíduo e do grupo e que derivam da psicologia do indivíduo e da estrutura e da função da organização do trabalho e que incluem aspectos vários, como aspectos sociais, como as formas de interação no seio dos grupos, aspectos culturais, como os métodos tradicionais de resolução de conflitos e aspectos psicológicos, como as atitudes, as crenças e os traços de personalidade. A OIT, referindo-se a riscos psicossociais, define-os em termos de interação entre o conteúdo, a organização e a gestão do trabalho e as competências necessárias, cultura, considerações extralaborais dos trabalhadores, que através das percepções e da experiência possam influenciar o desempenho e a satisfação do trabalho. Mas não digo porque o professor Alexandre, no início, traçou bem esta linha que há aqui entre, precisamente, o trabalho e a forma como ele é sentido pela pessoa trabalhadora. Agora, o que é que há de diferente entre os riscos da pré-história do direito da saúde e da segurança no trabalho e estes riscos do novo mundo do trabalho digitalizado? É que estes riscos, e em particular estes riscos psicossociais, eles apresentam um impacto essencialmente ao nível da saúde mental e social da pessoa trabalhadora. E, como se verifica, face ao que é uma divergência terminológica que é adotada, há reporte a fatores de risco psicossocial versus risco, e há um elenco enorme de fatores de risco psicossocial que são apontados: a precariedade no trabalho, a falta de conciliação da vida profissional com a vida familiar, o assédio, a discriminação, o ritmo de trabalho. Fatores que não contribuem para a sua conceptualização jurídica. É por isso que os riscos psicossociais, apesar de amplamente reconhecidos por todos e assumidos como um risco ocupacional, apesar de existir uma proposta de adoção de medidas preventivas proposta através de vários guias e apesar da existência já de elaboração de métodos científicos que permitem a sua avaliação, eles continuam a apresentar um caráter avulso e a ser objeto de dispersão legislativa, não se encontrando sistematicamente inseridos no direito da saúde e da segurança no trabalho em Portugal. Slide, por favor. O edifício preventivo carece, pois, de atualizar o seu caráter tipológico de riscos profissionais. Só assim se contribui para o controle dos riscos, para o estabelecimento de padrões, para a compliance preventiva e para a construção do dever ser jurídico base das nossas decisões judiciais. Slide, por favor. Os modelos de gestão empresarial vão mudando ao sabor das eras da sociedade. Eras que temos o gosto de partilhar em algum momento. Mas a dignidade da pessoa humana e o trabalho digno mantêm-se como pilares de referência jurídica. São, aliás, crescentemente enfatizados, o que não me deixa de me preocupar, porque quando enfatizamos os direitos, possivelmente é porque sentimos que os mesmos estão em perigo.
Ao direito da saúde e da segurança no trabalho cabe atualizar o seu catálogo de riscos ocupacionais, regulando-os a todos e, portanto, incluindo na sua sistematicidade de forma expressa os riscos psicossociais. É isto que entendo. E porquê? Porque ao direito cabe dar uma resposta perante o ser, e o ser é a existência de riscos profissionais, definindo o dever ser. As linhas estruturantes e principiológicas mantêm-se atuais e, por isso, a linha temporal do passado, presente e futuro é e terá de continuar a ser contínua, tendo por escopo a prevenção de todos os riscos e de cada risco profissional e a efetiva proteção da saúde ocupacional da pessoa trabalhadora na sua dupla qualidade de trabalhadora e cidadã, com direito a prestar a sua atividade em ambiente de trabalho seguros e saudáveis. Muito obrigada, Bruno, pelo auxílio. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Marlene de Alexandra. Professora Elisa Silva, a senhora está com a palavra. Obrigada. Agradecemos também a excelente comunicação da professora doutora Marlene. Portanto, um tema muito polémico, não é? A proteção jurídica da saúde ocupacional, pessoas versus trabalho, em que realçou aspectos essenciais. Não é? A pergunta que ela levantou, será que a pessoa e o trabalho são polos opostos? Não é? Depois de uma análise histórica e também tendo em conta, não é, a evolução das várias etapas, não é, das várias fases da sociedade, continua a ser, de facto, um assunto, não é, muito preocupante, principalmente na sociedade digital. Então, como o tempo urge também, não sei se há alguma pergunta, algum comentário sobre em relação a essas 3 participações, que de facto foram todos importantes e excelentes, não é? Nesse momento, professora, desculpe, nesse momento não teremos perguntas. Vamos encerrar o painel. Ok, tá bom. Então, obrigada e, mais uma vez, obrigada pelo convite de participar tanto nesse evento tão importante e também agradeço, não é, os oradores, não é? Temos a oradora, a doutora professora Marlene e o orador doutor, não é, Alexandre Nunes dos Santos e a oradora, tanto Carlos Garcia. Obrigada, agradeço a todos pela participação. Obrigada. Muito obrigada, professora.